Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, mais uma vez aqui no nosso podcast. E hoje, ninguém mais, ninguém menos que ele, presbítero Endel Borges, E aí, mano? famoso Vasos e Botijas. Fala, vaso e botijas. Prazerzão estar aqui, viu, Lucas? Glória a Deus Demais. pela sua vida, o presbítero Endel está aqui conosco. Estamos no Cojar 2023 da região Sudeste 3, aqui direto de Araras. Desde já, meu agradecimento pela equipe da IAB Baté, que está fazendo a parte da multimídia. Vitão na câmera, Diácono Edson Fernandes está aqui conosco também, nos ajudando. Graças a Deus pela vida de vocês. E como eu disse mais cedo com o Josué, faremos uma mini entrevista, um mini podcast. E agora com ele, presbítero Endel Borges, já é conhecido Brasil afora, famoso no Instagram por causa de um Reels. E assim vai. Vai entrar em polêmica aqui também? Calma, vamos aos poucos. Vamos lá, Endel. Como eu fiz com o pastor Josué, depois nós aprofundamos sobre a história. Quem é o Endel hoje? Se apresente aos irmãos. Eu acho que... Eu tenho certeza, o Wendel é um cara comum, um jovem comum que decidiu viver uma vida comum, mas que quando Jesus ele entrou na minha vida, aquilo que era apenas uma vida comum se tornou uma vida extraordinária. Então, eu sou como qualquer outro, mas que escolheu a vontade de Deus para minha vida. Eu acredito que tudo isso que a gente estava conversando antes tem relação com os propósitos de Deus. Quando você escolhe os propósitos, você vive coisas extraordinárias. E é isso que eu tenho comigo. Legal. E o presbítero Endel é de qual igreja? É de qual cidade? Tem quantos anos? Qual que é a mini biografia? A mini biografia? É. Eu sou paranaense, nasci em Curitiba. Em 2003, eu tenho 20 anos, né? Para quem não sabe. Eu sei que tem cara de 19, né? Mas tenho 20. Fiquei até os meus 8 anos lá. Meu pai é pastor da igreja Avivamento Bíblico. Nossa igreja, minha igreja. Ah, você não é daquela outra, do Mevan? Cara, vocês vão falar pra esse Não, cara. não tem problema, não. Não, eu não sou do Mevan, viu, gente? Eu quero deixar bem claro aqui pra vocês. Eu tenho muito apreço pelo Mevan, os pastores jovens, mas eu sou avivalista. Glória a Deus. Glória a Deus. E fiquei até os 8 anos lá, em Curitiba. Depois nós mudamos para Minas. De Minas ficamos um pouco tempo. Aí voltamos então para o Paraná em 2015. Depois de essas idas e vindas, 2015 fomos para Santa Catarina, cidade de Itajaí, onde eu estou há quase 10 anos. Legal. Hoje o presbítero Endel, ele viaja o Brasil em congressos, ministrando a palavra de Deus, usado poderosamente. E presbítero Endel, Glória a Deus. Antes de você se tornar isso que você é hoje, com certeza você tem algum testemunho para contar de um momento em que Deus te marcou, de que Deus te trouxe mais para Ele, a confirmação do seu chamado, visto que esses dias você postou no Instagram sobre quando Deus te chamou, quando você teve a certeza, como você já fazia o que você faz hoje de ministrar a palavra antes de ser de verdade isso, oficial. Como que é essa história toda? É muito boa essa pergunta sua, Lucas, porque geralmente quando as pessoas elas veem o público, veem as pessoas, os criadores de conteúdo no Insta, eles pensam que as pessoas são só aquilo. Nossa geração ela vive muito de exposição, de vitrine. Às vezes a gente se atenta até mesmo apenas aquilo que as pessoas veem e a gente acaba se esquecendo do nosso interior, da nossa essência, né? E por trás de tudo isso que eu posto, dos vídeos que as pessoas veem, existe uma história mesmo. Eu sou filho de pastor, mas eu tenho comigo que o meu encontro com Deus foi em 2016, na Chácara Moriá, onde eu fui batizado com o Espírito Santo. Meu sonho era ser jogador de futebol, sabia? Eu até tive uma passagem por um time de Santa Catarina, não é o Chapecoense, não é o Criciúma, não é o Figueirense, é o Marcílio Dias. O Marcílio Dias, o Almirante Barroso também. E meu sonho era jogar bola, mas em 2016, na Chácara Moriá, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus liberou uma palavra sobre a minha vida, dizendo que eu seria um pregador do Evangelho. Eu só disse isso, você vai ser um pregador. E no dia seguinte, eu abri um grupo de jovens na minha casa, e que aquele grupo foi as minhas primeiras experiências, foi meu primeiro contato com a pregação. Mas, cortando e indo para 2018, eu chego no ensino médio, e eu estudava numa escola, não vou dizer o nome aqui,
mas é uma instituição que, digamos, professa uma fé diferente que a nossa. E mais do que isso, eles reprimiam o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. E eles guardam o sábado também. E eu não guardava. Eu assistia Bom Dia e Companhia, comia bolacha, jogava bola. Eu não guardava. E eles reprimiam o batismo com o Espírito Santo, falavam que era bobagem, era coisa de louco. E eu fiquei doído, sabe? Fiquei mexido com aquilo. Falei, meu Deus, eu preciso de alguma forma falar do teu amor nessa escola e mais, falar do teu batismo com o Espírito Santo. Deus batiza ainda. E, resumindo a história, eu firmei um propósito com Deus de 3 meses, onde eu estaria orando pela minha escola, pelos meus amigos, meus professores. Falei, Senhor, eu quero ganhar minha escola para o Senhor. Passaram-se os 3 meses e eu tenho até um vídeo no Instagram, o Reels, que eu conto resumidamente. Eu começo a falar com um menino. Hoje ele mora nos Estados Unidos, o Vitor, jogava basquete lá. Eu falei, Vitão, eu olho pra ele, eu travo, né, que eu não tinha muita prática nisso, né? Vitão, olha o nome do cara também, né? Saca, né? Jesus te ama. E Ele quer salvar sua vida hoje. Ele começou a tremer na hora. Começou a chorar, assim, um negão barbudo. Grande amigo meu. Eu só sei que ele jogou assim a cabeça dele no meu ombro. Eu abracei ele e comecei a orar. Eu não sabia orar direito. Eu só sabia repreender. Eu falei, sai em nome de Jesus. Sai agora, sai agora. Vai. Pega tudo que você tem e sai daqui. Só que aí Deus foi dando graça e eu comecei, Senhor, abençoa a vida do Vitor, salva ele e tal. Só que no meio da oração, começaram a passar outras pessoas da escola. Aquilo chamou atenção e quando eu abro os meus olhos, toda a escola, todo o pátio daquele colégio estava parado para ver o que estava acontecendo ali. Meu Deus. E no meio da oração as pessoas começaram a levantar suas mãos e dizer, eu quero receber oração também. E aí eu, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu levantei e comecei a orar pelas pessoas e falar que Jesus salvava. Nesse dia em diante foi começado um movimento em Itajaí, Santa Catarina, chamado Wi-Fi Cell. E que todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, a gente se reunia na biblioteca da escola, onde a gente pregava o Evangelho e pessoas foram batizadas com o Espírito Santo naquele colégio. Glória a Deus. E muitos daqueles que receberam Jesus naquela época andam comigo hoje, viajam comigo. Inclusive tá aí o André. Abração, André. Olha onde nós tá, e estamos na Globo. E, cara, foi isso. Deus, ele começou a agir na minha vida e confirmar o propósito dele na minha caminhada através disso. Eu não comecei no púlpito. Sim. Meu pastor, ele não tinha coragem de me dar a oportunidade, porque eu era louco. Ele falou, não, filho, vai. Ainda vai, né? Ainda sou, verdade. Vale a pena ressaltar isso. Só que eu era mais, assim, né? E ele falou, filho, não, lê a Bíblia, fica aí de boa, vai chegar a tua hora. Aí eu achei esse meio, pregar na minha escola, onde eu estava. E para quem está assistindo aí, agora, resumindo essa parte, você que está se perguntando qual o seu chamado, e dizendo, ó Deus, o Senhor falou para mim ir por toda parte e pregar o Evangelho, comece por onde você está. Aonde você for, manifeste o Evangelho, manifeste a vida de Deus. E essas coisas, o sobrenatural vai acontecer naturalmente na tua vida. E foi assim que aconteceu. Foi o que o presbítero Gilson ministrou hoje mais cedo, né? Quando Davi, ele é ungido, mas ele já não começa de uma vez por todas. Exatamente. É um degrau por degrau. Nós tratamos isso com o presbítero pastor Josué mais cedo, na questão da luta entre o espírito e a carne, onde ele contou um testemunho onde ele voltou para Jesus, mas ele passava por quedas. E a gente conversou com o pessoal que, tipo, quando você aceita Jesus, reconcilia, você não já vai ser blindadão. Nossa, vai vir exatamente. Quedas, vai vir desafios. Davi foi assim. Né? Exatamente. E eu queria saber de você, presbítero Wendel, tudo que você contou é tudo lindo, tudo é maravilhoso, mas eu sei que teve provas. Nossa. E conte uma delas que é alguma coisa que te traz até hoje, que você fala, isso aconteceu para me trazer até hoje, para me lapidar, para chegar no estágio que eu estou hoje. Meu Deus, são tantas aí, cara. A começar do meu nascimento, né? A minha mãe, ela é estéril pela medicina, né? Os prognósticos eram totalmente pessimistas para o meu nascimento. Ela tem algo que é chamado de útero invertido, né?
E por conta disso e daquilo que a medicina falava, ela não esperava ser mãe. E quando eu nasci foi um impacto muito forte, né? E até mesmo ela não estava preparada psicologicamente quando eu vim. E nasci com bronquite asmática, o cordão umbilical ficou enrolado no meu pescoço. E eu nasci e fui direto para UTI, né? E com poucas chances de vida. Então eu cresci, mas com essa patologia, né? Eu tinha contraído bronquite asmática. Sim. É algo crônico, que eu lido às vezes até hoje. Só que era algo assim nervoso, assim. As principais lembranças da minha infância é dentro de uma UTI. E fazendo inalação, fazendo bombinha. E aquilo foi um agravante muito intenso, sabe? E desfavorável para eu viver uma vida normal, né? Eu não conseguia, assim, era um negócio feio mesmo. Assim, questão de caminhar, assim, de fazer um esforço um pouco mais intenso já me trazia fadiga. E aí eu pensava, cara, nunca vou falar em público, não consigo cantar, assim, não consigo fazer nada. Mas Deus, ele foi tratando isso dentro de mim. Falando de lutas, assim, pessoais, além da minha bronquite, eu sempre tive um dilema muito grande quanto os meus sonhos. Porque eu sempre fui um cara muito sonhador. Só que eu sonhava para mim mesmo. Demorou para eu entender que Deus queria isso de mim. Demorou para eu agarrar o meu chamado. Assim. Eu tenho comigo. Porque eu tinha outros planos, como o futebol. Sabe o que é você, desde que você se conhece por gente, você lapida a sua mente para uma coisa? Não, eu quero ser isso, eu quero fazer isso. Mas aí vem Jesus e fala, não, eu tenho isso para você. E para mim foi uma luta interna muito grande, não é? Eu acredito que isso foi um dilema que quase tentou me tirar para que eu vivesse o que eu estou vivendo hoje, entende? Então, eu acredito que esses dilemas, juntamente com a minha condição de saúde, foram agravantes assim, na minha caminhada. Inclusive, eu já perdi o movimento das minhas pernas jogando bola já. Fiquei de cadeira de roda, cara. Nossa, esse podcast vai virar um misto aqui, né? Deixa fluir. Você você fica em silêncio, eu vou ouvindo, né? Não, mas só um adendo nisso. É legal que todos os filhos do pastor, ele parece que tem alguma coisa que quer fugir. Nossa, é verdade. Eu também entrei nessa linha do futebol e parece que quando você tem uma chamativa, parece que Deus faz você chegar em pontos que você fala, não, eu vou conseguir chegar ao que eu quero. Por exemplo, você chegou em times. Eu e Marília também consegui. Mas chegou, por exemplo, todo mundo conhece do básico, eu consegui chegar no time de Marília também, era o time da cidade. Então aí você fala, nossa, vai. Agora, aí do nada, é tipo assim, Deus fala, não é isso. E você não entende na hora. Mas as palavras que Deus tem pra você sempre vem muito antes disso. Mas sempre a gente tenta correr. Porque sempre parece que a vontade de Deus parece que não, eu não vou, eu prefiro as minhas. Eu não quero ouvir. Eu tive muito isso, tipo, pra que eu vou ser pastor? Eu vejo que meu pai sofre. Então eu creio que você também passou por isso. Interessante isso. Uma luta, né? Foi você ser criado na igreja. Você não poder errar. Nossa, inclusive vai ter o Ruiós, né? Que é a conferência de filho de pastores. Sim. Agora em Águas de Lindóia. Eu acredito que eles vão tocar muito nesse assunto. Porque filho de pastor, cara, é uma incógnita. Você mesmo. Você filho de pastor. Cara, você é terrível, mano. Mas Jesus te ama também. Eu vi, tem mais filho de pastor do que gente aqui. Tem um montão de filho de pastor aqui na conferência. Tem muito filho de pastor. Então acho que vai tocar bastante gente a gente falar sobre isso. Eu também passei por essa dificuldade de ser uma referência involuntária, né? Você não escolheu isso. Mas as pessoas olham para você e falam, o filho do pastor tem que ser um exemplo. Eu, naturalmente, não passava tanto isso dentro de casa. Meu pai sempre deixou, né? Eu segui os meus sonhos, tal, sempre apoiou tudo que eu fazia. Mas, externamente, era uma pressão bem lascada, assim. Basicamente era isso.
E o interessante que eu vi esses dias o André Fernandes falando sobre o filho do pastor, ele falou Abração, André. Tamo junto, hein? Ele comentou assim, quando é bebê, todo mundo ama. Então não, deixa comigo. Só que quando chega nos 12, 13 anos, todo aquele amor se torna em ódio. Puxa vida, é verdade. Olha lá, olha o filho do pastor. O filho do pastor tá correndo no meio da igreja. O filho do pastor, ele não veio no encontro de jovens. O filho do pastor, ele não estava no churrasco. Nossa. É sempre assim. Bastante. E tem até um amigo meu, o Felipe Fantinatti, ele morava numa cidade de Pilar do Sul. E ele dizia que era tão pequena a cidade que qualquer coisa que ele fazia numa esquina, todo mundo já estava sabendo. Então acabava quebrando ele. Meu Deus, mano. E olha, filho de pastor é perseguido, mas mantenha fé, vai dar tudo certo, você é amado. Cara, você pode ir pro céu também, mano. Nós vamos, né? Nós temos Nós gente. vamos, Olha a em nome gente de aqui, Jesus. cara. Meu Deus, ó, demos certo, cara. E, Endel, queria te perguntar sobre, a gente falou de lutas, falamos sobre a palavra que você recebeu, mas o que te sustenta todos os dias para te colocar o que você está hoje? Daqui a pouco, às 20 horas, começará o culto aqui. Endel estará fazendo a dobradinha a hora do culto e depois a vigília. E nós estamos aqui já extasiados que Deus vem fazendo com nós aqui. Já tivemos 2 períodos, está sendo sensacional. E é aquilo, o frio na barriga já está aí. Sim, As perguntas já estão, por que eu vou ter que falar isso? Mas o que te sustenta? O que sustenta o presbítero Endel e o que vai sustentar o presbítero Endel Borges? Sim, é a graça de Deus, é o poder de Deus, é a promessa de Deus, mas todo mundo tem um marco. Por que o presbítero Endel Borges está aqui hoje? O que sustenta ele para estar aqui hoje ministrando a palavra? Um spoiler, até mesmo do que eu vou falar logo mais, a gente vai abordar a temática dons. E eu entendi que tudo aquilo que Deus dá para você não tem a ver com você, mas tem a ver com o que Ele quer fazer através de você. O dom, o chamado, não é para você, é para o outro. Quando a gente fala do chamado do Senhor, é sobre serviço, é sobre servir. E no reino de Deus, quem não serve, não serve. Se você não está aqui para servir, você não serve para nada. E um adendo, e que privilégio servir. Exatamente. Poxa, e Deus, ele vem ministrando isso na minha vida, porque se, além do poder de Deus, da graça do Senhor sobre a nossa vida, eu sustentasse apenas em mim, apenas uns tapinhas nas costas, apenas na minha performance, isso seria vazio demais, cara. Seria muito superficial. Sim. Não seria suficiente. Mas quando você olha para o outro, olha para a necessidade que está ao seu redor, cara, isso daí muda tudo. Sabe o que faz, mano, eu sair da minha casa, do meu trabalho, da minha rotina, do meu conforto e vir até aqui em Araras para pregar? Não é agenda, não é o reconhecimento, não é nada. É o que acontece depois da ministração. Não é nem a ministração, é o que acontece depois dela. Transformações de vida. Porque se fosse a ministração, eu falar pro espelho, então isso me preenchia. Gravava, soltava aí. Mas é sobre o que a gente está liberando. E sobre o que acontece depois que você libera. Os frutos, mano. Jovens assim prostrados, mano. E chegam na gente depois dos cultos, das conferências e falam, cara, o que você falou marcou minha vida, assim, mudou minha história. Eu estou disposto a viver outra vida, a viver de outro jeito. Então, o que me sustenta é isso. O que Deus pode fazer através de mim para servir os meus irmãos. Sim, sem demagogia. É servir. É servir. Você falou uma coisa interessante do friozinho na barriga. Eu aprendi uma coisa, cara. Por mais que você seja experiente pregando, Sim. Se você não sente mal um frio na barriga, Tá cara, errado. antes de você pregar, você tá fora, mano. O pastor Joel sempre comenta isso. Você não serve mais pra nada, é verdade. Você tem uma história legal, eu acho que você até conhece, você é batido, de ser filho de pastor, você já ouviu. Eu ouvi, primeira vez que eu preguei, meu pai contou essa história. Que tinha um cara que recebeu uma oportunidade pra pregar, e aí ele estudou, orou, jejuou. E aí no dia dele pregar, cara, ele chegou, terno mais bonito, sabe aquela beca que pegou emprestado do tio dele, tal. Chegou assim e falou, mano, eu sou o pregador. Chamou o nome dele, levantou, bibrona debaixo do braço, subiu. Exaltado. Quando ele abriu a Bíblia, cara, paz do Senhor, irmãos. Saúdo os irmãos com a paz da igreja. Já começou assim, já.
Não saiu nada, cara. Saiu nada. E aí, ele entregou o microfone depois de uns 5 minutos. E saiu murchinho, cara. Murchinho. Desceu o murchinho pro lugar dele. Ele queria se esconder, assim, debaixo do terno dele. Aí o pastor dele chegou para ele no final do culto e disse: olha, filho, se você tivesse subido no púlpito da mesma forma que você desceu, talvez você teria descido da mesma forma que você subiu. Forte. É muito forte. Muito forte. Sobre o que você falou, servir, também tem uma história que muita gente conta, do irmãozinho de uma igreja que na frente da igreja gosto de fez história, viu, cara? uma valeta, né? E por causa da chuva, e toda vez ele tinha que fazer uma ponte, uma gambiarra para os irmãos chegarem na igreja. Chegava mais cedo e colocava a ponte para ir. Aí o pastor falou: rapaz, mas esse cara é bom demais. Chegou, meu irmão, já 3 meses você faz isso? Vou consagrar você a diácono. Chegou domingão, consagrou o nome de diácono. Chegou no outro culto, cadê a ponte? O irmão chegou depois, o pastor falou: o que aconteceu? Agora eu sou diácono. Agora a patente é outra, agora eu não posso mais servir. Mesmo. Não pode colocar a mão, sujar a mão mais. Não posso sujar a mão mais. E verdade. Servir é servir em qualquer hora, em qualquer área, em qualquer hora. É fazer, se precisar, fazer qualquer coisa. Mesmo o Wendel vai ministrar daqui a pouco, mas se precisar fazer qualquer outra coisa que demande de outras, vai ter que fazer. Com certeza. É pra obra do reino, é pra glória dele. Tudo. Não existe serviço na casa do Senhor que não é reconhecido por ele. É, verdade, mano. E uma coisa que eu tava vendo esses dias, não existe serviço voluntário. Como assim? Não existe. Na Bíblia fala que nós teremos galardões. Tudo aquilo que você planta aqui, no céu você será recompensado. Talvez não vai ser em dinheiro hoje pelo seu pastor, não vai ser em recursos na sua igreja, mas nenhum serviço que você faz para a obra dele não é recompensado. Amém. Deus tudo ele recompensa. Você colhe. Colhe tudo. E, presbítero Wendel, você comentou comigo sobre um testemunho que aconteceu agora. Você pode contar agora? Como não está ao vivo, você disse que vai contar hoje. Eu posso. A gravação contar. vai ser daqui uns 15 dias. Posso contar. Então conta igual você acha que é legal comentar aqui o pessoal? É sobre a gente confiar que as palavras de Deus não falham. Amém. Fechou então. Hoje de manhã... E a nova até pros meninos tá aí. É mesmo. Antes de mais nada... Não, depois eu explico isso. Hoje de manhã eu recebi uma palavra. O pastor Gilson, ele colocou a mão no meu ombro. Coisas que Deus já havia falado comigo. Mas hoje foi diferente, assim. Mais sisudo, né? Do jeitão dele. Ele colocou a mão no meu ombro e falou: Wendel, você tem passaporte? Você tem um visto? Eu... Não tem, pastor, né? Não tem nem passaporte, nem nada, assim. Só a identidade mesmo. E olha lá que eu perdi a identidade. Tem CNH, a gente tinha menos? que fazer segunda via, cara. Hã? Tem CNH pelo menos? Tem. Tem. Tirei Ufa. a definitiva. Faz tempo já, vai. Dá uma de novo aqui, né? Não tenho, pastor, passaporte. Ele falou: tira hoje. E ele acentuou a palavra hoje. Tira hoje. Aí eu achei que era uma hipérbole, né? O cara tá falando hoje. Pra fazer rápido. Tá bom. Vamos, pastor. Quanto antes. Daquele jeito. Cara, eu tava no quarto do hotel e tava preparando ali a palavra pro culto à noite. Cara, eu fico... Tem que falar dele aqui. E eu recebo uma ligação, meu celular, drim, drim, eu recebi uma mensagem. Meu grande amigo, apóstolo Luiz Hermínio. E, inclusive, beijão, pastor Luiz, pastor Iraci, Samuelzão. Samu que tá jogando São Paulo agora. Eu vi. Moleque é zica, hein? Mas eu acho que Deus tá te chamando, hein, negão? Você vai ter que... Não, o menino tem chamado pro futebol. Tem chamado. Ó. E... recebi uma mensagem do pastor Luiz. Aí quando eu fui ver o áudio dele, ele ligou pra mim. Aí eu falei: eita, puxa, o homem ligando pra mim, cara. Por vídeo? Morreu alguém, cara. Morreu alguém. Por ligação primeiro. Aí eu: ô pastor, bom, resumindo a história. Ele tá nos Estados Unidos com um pastor. Ele falou: Wendel, a gente tá vendo aqui pra uma conferência. Vamos programar uma conferência. E você tem passaporte? Você tem, né? Aí eu... Foi hoje, isso foi hoje, tipo, minutos antes de você chegar lá no hotel. Aí eu falei: ô pastor, não tenho. Aí ele falou: puxa, Wendel. Ele contava que você tinha. Contava com isso.
Aí a gente até vê umas brincadeiras lá e tal. E eu falei, não tenho. O pastor falou, ah, Wendel, que pena, filho. Bom, enfim, quando você fazer, você me liga. E aí a gente conversa. Aí, nós sabemos que Deus é um Deus de oportunidades. Essa oportunidade, uma hora ou outra, pode reacender novamente. Sim. Só que às vezes, quando Deus ele libera uma palavra sobre a nossa vida, uma promessa, às vezes a gente sempre acha que é a longo prazo. A gente às vezes até desacredita disso. Sim. No fundo, a gente desacredita. Acho que é o calor da emoção. É a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Jesus, quando ele estava do lado do lago de Genezaré, e ele vê os pescadores pescando, ele chega no Pedro e fala, Pedro, o que você está fazendo aí? Pastor, Jesus, estou pescando a noite inteira, não consegui nada, vocês sabem a história. Jesus, ele fala, cara, joga a rede para o outro lado. Quando ele joga a rede para o outro lado, ele torna novamente ao barco, a rede quase se rompe, e o barco quase afunda de tanto peixe. Sabe o que quer dizer isso? Nem Pedro ele estava lá para pescar peixe. Ele queria peixe. E quando Jesus ele chegou e trouxe a pesca para ele, nem mesmo Pedro estava preparado para aquilo que ele estava esperando. E o barco quase que afunda. Sabe por que Deus, às vezes ele não despeja tudo que ele tem para nós agora? Porque o nosso barco pode afundar. Você pode morrer, mano. Como que você quer ir para águas mais profundas se você não sabe nadar direito? Você quer uma pesca maravilhosa, seu barco está pequenininho. Então, enquanto a promessa não chega, posso dizer para você aí que está assistindo, eu precisava dessa palavra. Enquanto a promessa não chega, se prepare. Amplie o tamanho do seu barco. Fortifique as suas estruturas, porque uma hora, e essa hora vai chegar o quanto antes, a pesca vai chegar, a bênção, a promessa vai se cumprir. E o interessante é que tudo que acontece, você já vai vivendo alguns spoilers do que ia acontecer. E às vezes nós não tá com insight. Aí você fala, nossa, cara, eu não acredito. Eu podia ter feito isso antes. Você não me contou isso, mas eu tô prevendo que pode ter acontecido isso. Nossa, tô até arrepiado aqui. Verdade. Outra coisa, presbítero Wendel, você vai falar sobre dons hoje. Mais cedo a gente já tratou sobre a pessoa ela ter um relacionamento sério com Deus, ela confiar que sim, ela pode errar, ela tem um pai. Eu comentei com o pastor Josué que comentou sobre Davi. Depois que Davi ele mata Golias, a primeira pergunta é assim, quem é o pai dele? Porque na cabeça ele pode falar assim, nossa, se ele faz isso, imagina o pai dele. Verdade. Então a gente falou sobre paternidade, muitas vezes a gente tem o pai físico, mas não tem o pai presente. Sim. Sobre você ter relacionamento. Já entendemos sobre relacionamento. E você vai tratar daqui a pouco sobre dons, sobre propósito. E quando as pessoas que estão assistindo, muitas pessoas já têm a chamativa. Ela já tem uma promessa, já tem uma palavra. Mas assim como você está hoje, você teve que dar um start nisso, achando que não era provável para isso. Porque sim, o próprio seu amigo, o apóstolo Luiz Hermínio, esse dia eu vi uma palavra dele. Ele diz assim que um rapaz chegou nele, então vai falar, foi você, hein, pelo amor de Deus. Ele falou assim, pastor, eu quero fazer um ministério. Não. Aí ele falou assim, não foi eu. Mas o que é o ministério? O ministério é pregar. Pô, pastor, eu falei pra você contar, não contar, cara. Pô. O ministério é pregar. Clay Church. Calma, nós já vai falar disso aí. É verdade. A gente já vai falar. Pregar, viajar. Aí o Luiz Hermínio, o que é o ministério? Aí, caramba, acabei de falar. Aí ele, fazer o que o senhor faz. O que é o ministério? Aí ele falou assim, então tá bom, fala com o senhor. Ele falou assim, o ministério é uma chamativa para a obra de Deus em tempo improvável, com pessoas improváveis, em tempo importuno e com recursos escassos. E muitas pessoas que estão assistindo estão vivendo isso. Então ele fala assim, como eu sou chamado para isso? Como eu fui chamado para isso, mas como eu vou começar? Qual é meu... que a gente acha, a gente é muito imediatista. Sim. Por exemplo, você tem a promessa que você ia chegar, ia virar um ministro. E a partir do momento que você tem isso, você já começa a cobrar muito. Então você fala, nossa, olha o nível que os caras tá, quando que eu vou chegar nisso? E a gente começa a se cobrar e a pessoa acaba até saindo da igreja. Por isso. Qual é a palavra que você deixaria assim, de ânimo, de coragem, de dicas? Porque o envolvimento, a igreja, a comunhão, a sociedade é viver e compartilhar experiências. O que você teria para dizer sobre isso? Teria duas coisas. Primeira é que você falou de promessa, de
propósito e ministério são bastante coisa, mas tudo engloba no mesmo todo, né? Entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa, existe uma ponte muito linear que se chama processo. É muito batida essa palavra hoje em dia, né? Todo mundo prega sobre processo, mas poucos vivem o processo. Todo mundo posta os stories, coloca no para-choque do carro, tô vivendo o processo, no status do WhatsApp, enfim. Só que o processo ele é árduo. O processo ele é solitário muitas das vezes. Uma das características do processo é a solidão. Davi ele viveu um processo e ele era solitário. Ele vivia a solitude na sua vida, porque os irmãos estavam almoçando ali e os caras nem chamavam ele para almoçar, mas ele estava no pasto. Ele estava vivendo o processo dele, enquanto os caras estavam se deleitando dos prazeres da vida, das coisas, enfim, banais. Ele estava lá. Ele estava na sua solitude, mas estava vivendo o seu processo. Eu acredito que uma coisa básica, simples, é o cara se submeter ao processo de Deus. Por mais difícil que seja, por mais demorado que pareça, espere no Senhor. Espere que o sobrenatural ele sempre se manifesta de uma forma natural. E a segunda coisa olha isso. E é um link que eu gostaria muito de falar sobre a igreja local, velho. A sua igreja local. O André tá pregando, cima abaixo, tá viajando, beleza. Só que eu tenho meu compromisso com a minha igreja local. Sou dizimista, não falto uma santa ceia, sempre presto contas ao meu pastor, culto de ensino, ao meu líder, culto de ensino. Eu presto conta, cara. Isso me dá autoridade, me dá permissão para eu fazer o que eu faço. Não é mesmo? Porque Deus ele nunca vai dar nada para alguém que é insubmisso. Então, cara, esteja submisso à sua igreja local. Eu preciso dizer aqui, Lucas, ame a sua igreja, cara. Deus ele tem um chamado muito grande para o avivamento bíblico no Brasil. Se vocês estão falando isso dos meios de comunicação que a gente está começando a penetrar, eu quero usar desses meios de comunicação que nós estamos usando agora e dizer que Deus tem um chamado para a nossa igreja, para a nossa denominação. O mesmo espírito que se movia em 1946 com Mário Roberto Lindstrom, Oswaldo Fuentes, Alídio Flora Agostinho, é o mesmo espírito que se move hoje. E somos nós, cara. A plantação de eucalipto é o mundo, cara. É o mundo, cara. É o Brasil onde nós estamos. E a gente precisa se atentar para isso, cara. O mesmo fervor, a mesma chama, cara. E a igreja local, a sua denominação, ela é uma grande ferramenta para trabalhar o chamado na sua vida. Porque é lá. É escola. É escola. Você faz uma oferta, um momento de oferta, você serve os irmãos, você limpa o banheiro, você leva a bronca do seu pastor, você fica de disciplina. Sim, já ficou de disciplina na sua vida? Eu também não, cara. Graças a Deus, ainda não. Mas... Não. Nossa, né? O mais não interessante é que... esse checklist aí. Eu também tive a promessa que eu ia ser um ministro, ia ser um pastor, mas assim, quando eu assumi que eu ia começar a seguir isso, conversei com meu pai, ele falou assim, tá, você vai, mas quarta-feira começa o curso de homilética. Forte. Você não vai chegar assim. Você precisa de um estudo, você precisa de uma bagagem. Como prepara o título, subtítulo, ponto, subponto. Não é porque você tem uma palavra que tudo vai aparecer para você de uma vez toda, não. Não é que o Wendel vai pregar daqui a pouco que ele vai começar a falar ali e as palavras vão vir. Ele tem um esboço. Ele teve uma preparação. Ele teve um estudo. Davi, quando ele foi lutar contra Golias, parece ser loucura. Mas quando você volta para trás, ele passou por guerras no silêncio. E às vezes as lutas que nós passamos no quieto, a gente não dá muita moral. A gente fala assim, isso aqui é só mais uma luta. Como você disse que ele ficava sozinho. E ele matou o leão sozinho, ninguém ficou sabendo. Verdade. Ele matou o urso, ninguém ficou sabendo. Forte demais. Mas quando ele matou Golias, todos ficaram sabendo. Caramba. Não para a glória dele, mas ele foi ensinado antes. Ele teve, para chegar naquilo, ele teve que passar por outro. E sempre por quê? Por causa de uma ovelha. Glória a Deus. Esse é o amor de Deus. É isso que nós devemos entender. Como diz o worship, né? Wow. Fire. God. E agora, já falamos muito sobre dom, sobre ministério. E agora eu quero falar sobre um outro ministério que você está
fazendo aí. Pô, cara. Isso aqui é Clay. Isso aqui é uma marca do presbítero Wendel. Não é nada em vão. Não, nada em vão. Explica a história disso aqui. Então, Depois a gente mostra. vasos e botijas. Esse é o bordão dele. Primeiramente, a Clay, o nome dela fala por si só, vasos e botijas. Ela é uma marca baseada nesses nossos bordões, a maneira com que a gente trata o pessoal que nos acompanha. O vaso e a botija é feito de barro. Nós somos feitos de barro. Eu vim do norte do Paraná, Barro Vermelho. Então tem muito a ver com a minha história, com o que Deus fez na nossa vida. Essas camisetas, além de terem toda uma identidade visual por trás dela, tem uma identidade de história também. Assim. Tem uma palavra. Tem uma palavra, uma promessa. Foram regadas a lágrimas. E um dos propósitos é quando o pessoal vestir, eles falam, cara, eu também tenho uma promessa. É o que Eu também fala tenho um aqui, né? chamado. E tá aí uma das estampas que a gente está disponibilizando. Profetas são gerados no caos, que é uma frase que saiu de uma mensagem que a gente tem pregado aí pelo Brasilzão, porque você não é chamado no mamão com açúcar, na Nutelice, você é chamado no caos mesmo, na crise que você está vivendo. E como eu sempre digo, né, a crise que você está vivendo não vai te matar. Em tempo oportuno, sem recurso suficiente. Ela vai te preparar para você fazer aquilo que você não conseguia fazer. E tem esse aqui, vaso. Você sabe falar inglês? Manda aí. Não sei. Não. Aí, Mas aqui pro Diácono Edson. fala aí, Diácono Edson. Como que é a frase aqui? Como que fala? I break my vase at your feet. I break my vase at your feet. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Vaso, botija, vocês entenderam e tal. E a gente vai estar sorteando, inclusive, uma camiseta hoje à noite. E ela, enfim, ela fala muito comigo, assim. Essa marca, nós cremos que não é... Quem vai usar essa marca, essa camiseta, não são apenas cristãos. Sim. Mas eu creio que todo cristão vai usar essa marca. Uma marca que leva uma identidade, que leva Leva uma palavra. identidade e tal. E você tem uma colocou aqui mensagem 2 por trás. Coríntios 4, 8 ao 9. Opa! De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém, com certeza. E o patrão ficou maluco, hein? O patrão mesmo? ficou maluco. 10% de desconto à vista. A minha eu já garanti, já me trouxe de presente. É verdade, tá hein, aqui. gente? Vamos... É verdade, deixa o vendedor aqui. Gente, Essa você aqui que já é minha, quer... essa que eu ganhei, eu vou pagar só da minha mulher. Se você que quer... Nossa, cara, eu tinha que ter te dado, pô, primeiro, podcast. Eu trouxe um negocinho pra você. Corta, vamos de novo. Não, mas... você que quer adquirir a sua Clay, a gente vai lançar outros drops, outras coleções. É só chamar a gente ali. O direct tem todas as informações devidas. A gente entrega para todo o Brasil no precinho. Nosso propósito é ver todo mundo usando Clay e carregando uma mensagem. O mais interessante que chama muita atenção Cheirosa. Isso aí é novo pra você. Você acha que você nunca ouviu isso aí ainda? Às vezes nós achamos que nós, cristãos, nós não podemos chegar nesses níveis. Por exemplo, hoje você é famoso na internet. Você é assim. Quem já viu aquilo lá? Quem me dá 5 minutos? Aí os caras levantam a mão. 5, 10, 15. Beleza, continua. Isso aí me custou muita coisa. Uma marca também. Às vezes a gente olha, tem muito aquele negócio de ser religioso Famoso demais. pra mim é Deus. Como é que é? Nossa. Eu sou conhecido. É conhecido. Mas Os caras falam no Facebook. Entendi. Eles acham que a gente não pode chegar em pontos, mudaram a geração. Por exemplo, não estou falando que está aqui, mas por exemplo, o Diácono Edson, ele é vereador da cidade dele. Ele tem a vontade de ser um deputado. Glória a Deus. Glória a Deus. E antes, quando nós falamos disso na igreja, que jeito vai envolver a igreja com política? Mas mostra na Bíblia onde condena isso. Mostra onde fala que não pode ter isso. O lugar onde mais fala de política é na Bíblia, cara. Hierarquia, Exatamente. organização social. E hoje nós estamos vivendo num tempo onde a gente tem que abrir a mente. Tô com você, hein? Chega aí, irmão Edson. Chega aí. É Diácono Edson, né? Diácono Edson. Aqui, ó. Você vai se lançar como deputado? Ou... Não, mas ainda vai demorar um pouquinho. Eu sou vereador lá em Ibaté e agora desde o ano passado eu assumi como secretário de governo. Então estou nessa jornada lá na cidade.
lá em Ibaté mesmo, 40 mil habitantes, mas é um trabalho que eu comecei com 16 anos. Também é um chamado que Deus trouxe e nós estamos seguindo nessa caminhada aí. Vamos dar Caramba. Vamos dar uma segurada, porque eu já gravo com ele de madrugada. Gravo com ele também. É melhor, mais fácil. Não, mas eu vou falar pra vocês, se eu fosse de Ibaté, eu votaria no Edson. Tá bom, gente? Mas brincadeiras à parte, se bem que isso é sério mesmo, eu votaria nele. O chamado pra política é um chamado de Deus. Sim. Porque nós precisamos de representantes lá. E se nós nos calarmos na política no Brasil, vai ter alguém que vai falar por nós. Exatamente. Martin Luther King ele falava isso, que eu não tenho problema com o grito dos maus, mas com o silêncio dos bons. E em nome de Jesus, cara, que Deus te dê sabedoria, te dê direção nesse meio, que não é fácil, né, mano? Tiago 1,27 é praticamente o meu lema, assim, né? Que a verdadeira religião que Deus o Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e não se contaminar com as impurezas do mundo. A igreja ela fala muito sobre santidade e está certo, só que nós esquecemos da primeira parte desse versículo, que é cuidar de quem está necessitado. Então, sair da igreja e olhar para esse público é algo que Cristo já nos deixou desde o início. Glória a Deus, glória a Deus. O que é isso? Você vê um assim. vereador aí com uma base bíblica dessa, meu irmão? O que é isso, velho? Nossa, Deus abençoe, mano. Valeu. Deus abençoe, hein? Valeu, Aqui é assim, Caraca, o avivamento do tá- nada. O avivamento tá bem- tamo indo. Bem descolado, Tamo hein? indo. E agora, pra gente finalizar, Presbítero Wendel, nós fazemos toda essa pergunta. E o Não, cameraman mas- quer ser presidente do Brasil, né? Eu sei, né? Não, o cameraman o cara é fera demais. É, né? Uma economia pra igreja, sabe por quê? Ah. Todas as igrejas precisam fazer um tablado pra ficar. sim. Ele já tem 2,5 metros, então Tô o cara precisando já... de um desse lá, cara. Cara, você não tem um irmão gêmeo, cara? Vamos ver. É raro. Vitão é fera. A gente sempre faz essa pergunta no final dos podcasts e sempre palavras bombam. A gente precisa de alguma coisa assim que para basear a gente na semana. Qual seria a sua palavra hoje? Uma palavra aleatória, não sei se é paternidade, sobre dom, o que você quiser, que você deixaria para quem estaria ouvindo. Nós estaremos focando em você aqui agora. E eu queria que você falasse uma palavra para quem está ouvindo. Aleatória. Pode ser baseado no que você vai ministrar daqui a pouco, aquilo que está queimando no seu coração, alguma coisa que, assim como você comentou conosco lá, que você já estava vivendo essas confirmações de Deus na sua vida essa semana, palavras sendo confirmadas. O que queima no Wendel que você tem para deixar para as pessoas que estão assistindo? A gente vive num mundo de expectativas, né? O melhor de Deus sempre está por vir. Eu tenho uma coisa para falar para você, jovem, seja quem for. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Foi Cristo morto na cruz do Calvário. Seu sangue derramado. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. Esse foi o melhor de Deus para nós, para a humanidade. Isso é suficiente. O que falta para um avivamento? Falta mais nada. O Espírito Santo, o Espírito da promessa já está em nós. O melhor de Deus já está em nós. Deus abençoe. Aleluia, glórias a Deus. Nós agradecemos a sua visita nesse podcast direto de Santa Catarina. Em Glória breve a Deus. de fora de Carioca outros países, em nome do A Senhor gente vai Jesus. fazer os podcasts lá Oh, fora glória e a tal. Deus. Mano, gente, se inscrevam. E Abi Rosolém. Iab Rosolém, se inscrevam no E Abi canal. Baté também. Você viu lá que os caras lançaram o clipe, né? Cara, eu vi. Mano, o negócio tá fera demais. Tô falando porque os caras estão colocando todo o equipamento deles pra gente gravar aqui. Cara, e Primeira de 5. a primeira... Oi, Primeiro de Deus, 5, primeira meu de Deus. 5. Uau, glória Todas a Deus. autorais. Todas autorais. Não deixa passar de nós. Você ouviu ali? Cantou, né? Eu tô ouvindo. O pastor Joel mandou pra mim. Top, viu, gente? Primeiro mundo. Uma coisa muito engraçada que aconteceu, não é nem demagogia, porque na mesma hora eu postei, quando eu vi eles gravando, me veio logo, se alegre com quem se alegra. Aleluia. Não é porque é só Ibaté, não é porque é Santa Catarina, não. É uma denominação, é um povo de Deus. Tem que celebrar, né? Celebrar. E eu tenho certeza, assim como o pastor Joel disse, que esse louvor alcançará muitos lugares para tratar vidas, para curar vidas em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo o máximo de pessoas que você puder e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado mais uma vez, pessoal da junto. mídia Vasos Vitão, de Diácono botijas. Edson. Deus abençoe vocês e logo você vai ver o que aconteceu aqui nas próximas horas. Em nome do Aleluia. Senhor Jesus. Deus Glória a abençoe Deus. você.